Casa cheia! Oi! Maracanã vai estar lotado domingo. Venda de ingresso esgota em menos de 24 horas. Payet é apresentado com status de craque na colina. Essas e outras notícias agora no Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adelson Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. E a primeira grande notícia é que essa torcida maravilhosa conseguiu, em menos de 24 horas, esgotar todos os ingressos para o jogo contra o Atlético Mineiro nesse domingo no Maracanã, às 11 horas da manhã. Foi um fuzuê, foi o furdunço, foi uma loucura, um corre-corre, site congestionado, as pessoas não conseguindo fazer a compra, filas enormes em São Januário, filas enormes nos shoppings da cidade, nas lojas do Gigante da Colina, mas por volta de 15, 16, acho que antes das 15 horas os ingressos já haviam esgotado. Um apelo muito grande, e aí eu vou falar o seguinte, independente de Payet, a onda Payet pode ser que tenha até despertado em algumas pessoas o desejo de comparecer a esse jogo. Mas, independente de Payet, o Vasco iria lotar o Maracanã de qualquer maneira. Ano passado, contra o Sport, não existia Payet, então a gente tem vários exemplos recentes do Vasco esgotar toda a carga colocada à nossa disposição. Isso é impressionante, a força dessa torcida. E não é modinha. A torcida do Vasco já faz isso há muito tempo. E olha que nós estamos na penúltima colocação do campeonato. Imagina você se estivéssemos entre os primeiros colocados. Então isso demonstra a força da nossa torcida, isso demonstra o quanto o São Januário está pequeno para o amor dessa torcida pelo Vasco, porque se a gente precisava demais ganhar essa licitação do Maracanã, ter a liberdade de, em alguns jogos, os jogos mais importantes, fazer em São Januário, aliás, fazer no Maracanã, para poder realmente dar oportunidade dessa torcida assistir aos jogos do Vasco. Muitas pessoas ficaram de fora. Eu mesmo consegui o meu ingresso no último, no finalzinho, mesmo assim, através de um amigo. Então, assim, muita dificuldade. Eu passei 3 dias tentando comprar no site, não consegui. Você entrava a fila, tinha 10 mil na sua fila, tinha 8 mil na sua fila. Eu precisava trabalhar, então não dava para ficar o tempo inteiro no site. Então, uma loucura, uma correria. Pessoas que foram para o shopping, para as lojas Gigante da Colina, que não conseguiram, tiveram algumas informações que eu mesmo comprovei. Eu fui ao Gigante da Colina do Barra Shopping, que estava no site, como seria um dos locais de venda. Chegando lá por volta de meio-dia, não tinha nenhuma informação que seria vendido ingresso lá. E aí, quando eu olho no site, estava Barra Shopping, porém o endereço era do Shopping Américas. Fui ao Shopping Américas, não tinha também venda de ingressos. Então, assim, faltou um pouco também de organização por parte do marketing do Vasco, ou as pessoas responsáveis pela distribuição de ingressos, a tiqueteira, os responsáveis pela venda desses ingressos, porque realmente as informações não batiam. Muita gente correu para um lado para o outro, alguns para comprar, outros para trocar o voucher pelo ingresso e tiveram dificuldade. Então fica esse apelo para as pessoas que organizam isso, para que tenham pelo menos o carinho de colocar as informações certas no site ou no informativo do clube, para que as pessoas saibam onde se dirigir e que vá e de fato as coisas aconteçam. Porque muita gente ficou decepcionada, eu conheço várias pessoas que, por exemplo, foram a Nova Iguaçu tentar comprar e não conseguiram comprar porque a loja lá do shopping, Top Shopping, não estava vendendo ingresso. Então muita gente vai deixar de ir ao estádio. Se tivessem 2 Maracanãs para poder jogar Vasco e Atlético Mineiro esse domingo, nós lotaríamos os 2 Maracanãs. Então é a força da torcida mais uma vez, demonstrando o quanto ela é apaixonada por esse clube. E essa paixão, obviamente, está sendo notada de perto por Dimitri Payet. Hoje ele foi com honras
pompas apresentado na sala de imprensa de Beneméritos, totalmente decorada, num alto nível, um padrão realmente digno de um craque. Então, a organização, o detalhe das revistas, o detalhe dos banners espalhados pela sala, tudo milimetricamente calculado para receber a imprensa internacional que esteve presente. Tiveram pelo menos 3 jornalistas representantes de emissoras da França, jornais e televisão da França, diversos jornalistas aqui do Brasil. Então foi realmente sócios torcedores que puderam resgatar, tiveram, se não me engano, 5 ou 6 sócios torcedores lá presentes, além de toda a diretoria, além de todo o staff do Vasco. Maravilhosa apresentação. O Dimitri realmente é um cara que aparenta ser um cara muito humilde. Então tiveram alguns destaques. É importante, eu imagino que vocês já viram todas as imagens possíveis, todas as imagens que estavam sendo divulgadas. E eu destaquei algumas coisas importantes dessa apresentação. O primeiro, essa organização, a sala muito bem decorada, eu acho que isso causou nele também um bom impacto, ele que estava acompanhado da sua esposa. A lamentar o áudio da Vasco TV, o som da Vasco TV estava muito baixo, então como é a TV oficial do clube, deveria ter se preocupado um pouquinho melhor com relação a isso. A humildade do Payet, o conhecimento da nossa história, ficou claro que ele se preparou para poder vir para o Brasil, ele conhece a nossa história, ele sabe da importância da nossa história. Quando foi perguntado a ele o porquê de vir para o Vasco da Gama, ele ressaltou essa questão de tudo que envolve o Vasco com relação à luta contra o racismo, com relação à construção de São Januário ter sido feita por torcedores cruz-maltino. Então, ele demonstrou que conhece a história de Roberto Dinamite. Ontem ele se aprofundou um pouco mais na história do nosso ídolo maior. Então, ele teve muito cuidado em conhecer a nossa história, em se interessar pela nossa história. Foi muito simpático ao dizer que vai se esforçar para entender a nossa língua, porque segundo ele, futebol, você precisa entender a língua para que a coisa do jogo flua um pouco melhor. Foi dito a ele com relação às músicas, ele ficou muito satisfeito, foi quando ele disse que promete que vai conhecer um pouco mais a língua, até para poder entender o que as músicas estão querendo dizer, ficou muito feliz com isso. Conhece os nossos ídolos, então ele falou de Edmundo, ele falou de Juninho, paulista e pernambucano, ele falou de Roberto Dinamite, principalmente, Romário. Então ele conhece os nossos ídolos, ele sabe a importância de quem já vestiu aquela camisa 10 e do grau e responsabilidade que ele está tendo em vestir essa camisa. Então isso é muito importante porque deixa realmente ele pronto para a pressão que ele vai sofrer usando essa camisa. Outro detalhe importante é que atrasou um pouco a apresentação porque ele fez questão de treinar hoje com os companheiros antes de ir para a apresentação. Estava marcada por volta de 11 horas, atrasou uns 40 minutos porque ele estava no treino. Então esse também é um outro detalhe muito legal que demonstra que ele não veio ao Rio de Janeiro a passeio, ele não veio aqui só curtir as praias, nem para curtir as mulheres, como alguns maldosos estão dizendo por aí, porque ele veio com a esposa dele o tempo inteiro está o acompanhando em qualquer lugar que ele vá. Então, ele veio com a sua família e ele está pronto para se dedicar ao máximo ao Vasco. Sabemos da dificuldade física, ele vinha sem jogar há algum tempo por final de temporada lá na Europa, então ele tem que se recondicionar, vai precisar de repente de um pouquinho mais de minutagem para poder entrar num jogo inteiro. Eu calculo que ele deva entrar realmente somente no jogo contra o Fluminense. Antes disso, talvez ele entre um pouquinho contra o Palmeiras, talvez um pouquinho contra o Bahia, ou nem entre contra esses dois times, porque logo depois do jogo do Bahia a gente vai ter uma data FIFA aí de 10 dias, o que seria maravilhoso para ele poder se recondicionar fisicamente. Então aí sim, quanto ao Fluminense, ele já estaria 100% pronto para poder efetivamente estrear. Eu prefiro que seja dessa forma. Né? Tem um jogo do Atlético agora, que não daria realmente para ele jogar de forma alguma. Primeiro, até pela questão da regularização, ele não está regularizado no BID. A questão também do jogo com o Palmeiras fora, depois do jogo contra o Bahia fora. Então, espera, deixa ele quietinho, recuperando esses dias, aí pega a data FIFA e aí volta contra o Fluminense. Aí ele vai ter praticamente aí 18 jogos pela frente para poder nos ajudar a sair desse atoleiro. Então, tomara que assim seja, tomara que o seu Ramon saiba exatamente como usá-lo, de fato, fazer com que tenhamos ali, tirar o melhor dele.
três fatores que me chamaram muita atenção na entrevista do Payet. O primeiro deles é a questão dele dizer que gosta, foi até uma pergunta do Pedrosa, que ele gosta muito de jogar como um 10 clássico. Isso realmente me pegou, porque realmente é o que a gente está precisando, é do que a gente sente falta no futebol brasileiro, de jogadores que realmente têm essa postura de jogar como um 10 clássico. E ele deixou claro nessa entrevista de que ele prefere jogar assim. Obviamente, dependemos aí do treinador, de como vai usar o Payet, mas ele já demonstrando essa intenção de jogar como esse 10 clássico é muito legal para nós, para ver quem ama futebol, quem gosta de futebol, assistir um cara realmente que faça jus à camisa 10. Então tomara que ele consiga realmente aí jogar da maneira que ele gosta e que seja útil para o time dessa forma. Outro detalhe também que criou uma certa polêmica, às vezes as pessoas procurarem focar em todos os pontos positivos que ele usou na entrevista, muitos jornalistas, muitas pessoas da Flapress, pessoalmente, estão usando o fato da pergunta da repórter da TNT, que foi falar que ele havia conversado com Gerson e Sampaoli antes de vir para o Brasil. Gente, óbvio, Sampaoli foi treinador dele no Olympique de Marseille. Gerson jogou com ele no Olympique de Marseille. Ele mesmo, na sua resposta, disse que ele foi responsável pela chegada, quando o Gerson chegou, foi ele que acolheu o Gerson e tentou fazer com que o Gerson se adaptasse mais rapidamente, ajudasse na integração do Gerson no Olympique. Então, nada mais natural de que quando ele está vindo agora para o país onde esses dois estão atuando, que ele ligue para essas pessoas, que ele se comunique com essas pessoas e que ele tenha dessas pessoas o apoio que essas pessoas tiveram quando estiveram no país dele. Isso é natural. E ainda citou mais, que não são só o fato dos dois serem do arquirrival. Ele também teve esse contato com o Luiz Henrique, que é do Botafogo. Então é natural, a gente tem que pensar no seguinte: apaixonados somos nós, eles são profissionais. Então o cara tem uma relação sim com o cara que joga no rival, ele pode sim se encontrar com esse cara aos finais de semana, ele pode sim trocar ideia com esse cara para se adaptar à cidade. Então, cara, temos que começar a ver que quem é apaixonado é o torcedor. Nós talvez não fizéssemos isso porque é a paixão, ele é profissional, então é natural. Então vamos tirar isso da cabeça. Então foi uma coisa que também me chamou a atenção nessa entrevista. E o terceiro fator foi a pergunta do Wellington Campos, que acabou sendo engraçado a questão de pedir para beijar o escudo, mas eu acho que ele acabou, é um repórter fantástico, é um dos repórteres clássicos, eu adoro o Wellington Campos. Adoro a Super Rádio Tupi, mas eu acho que não cabia a pergunta. Tanto é que meio que deixou um clima um pouquinho, um certo constrangimento, porque ele foi perguntar por que o estádio de São Januário estava interditado, e é até difícil de você explicar para um estrangeiro o porquê que está interditado, porque até mesmo nós não sabemos o motivo. E aí ficou uma saia justa, tanto é que logo depois foi encerrada a entrevista. 2 minutos depois, quer dizer, mal ele terminou essa pergunta, a entrevista foi encerrada. Não sei nem se teria mais repórteres a perguntar, mas acabou criando um climinha ali não muito agradável para a diretoria, e é um assunto que eu acho que não cabia naquele momento. Enfim, foi feita a pergunta, ele saiu pela tangente, fez uma resposta protocolar, respondeu muito bem a questão da importância da segurança e tem confiança que tanto o Vasco, Federação e a Justiça vão se entender e o estádio vai ser liberado, porque estádio sem pessoas, sem torcida, não tem sentido de que haja futebol. Então ele também saiu pela tangente, saiu-se muito bem, inclusive. Da mesma forma que ele saiu muito bem na pergunta com relação ao Sampaoli e o Gerson, que ele incluiu lá o Luiz Henrique para dizer, pô, cara, são os meus amigos, pessoas que me cuidaram, me trataram bem, e eu aqui vou precisar deles também. Então, cara, achei fantástico, ele soube sair muito bem disso. Foi postado depois uma foto dele almoçando lá no restaurante do Almirante, dizem que ele comeu arroz de polvo, então demonstra ali o cara muito tranquilo, parece ser uma pessoa bem tranquila, estava ali na mesa com a sua esposa e outras pessoas do Vasco e provavelmente pessoas que vieram com ele da França. Comprou mais de 100 camisas na loja da Gigante da Colina, na mega loja lá do Gigante da Colina. Muito interessante isso, que ele comprou 100 camisas. O cara comprou 100 camisas para entregar para parentes, amigos, etc. Achei muito legal. E um fato curioso, ele se surpreendeu com o fato de poder parcelar, porque na hora dele fazer o pagamento, a vendedora perguntou se ele queria parcelar, e parece que na França não tem esse sistema de parcelamento no cartão de crédito. Ele achou interessante, mas não, pagou à vista as 100 camisas, até porque para
ele é troco de bala, né? Mas, pô, muito legal o fato dele já querer colocar todo mundo ao seu redor com a camisa do Vasco. Então, a Mega Loja fez um faturamento monstruoso hoje. E provavelmente não só essa loja, como todas as lojas do Rio de Janeiro deve estar vendendo muita camisa. Eu queria saber quem foi que disse que jogador grande não vende camisa. Porque está aí a prova disso. Ele está movimentando a economia. O que vai ter de camisa 10 com o nome de Payet no Maracanã vai ser uma grandeza, não tenho a menor dúvida disso. Uma outra notícia importante saiu ontem, mas com esse corre-corre a gente acaba esquecendo de dar a notícia, é que o Carvajal está de saída, ele está indo para o Puebla do México. Isso tem muito a ver com essa chegada do Payet também, né? Porque o número de estrangeiros está cada vez maior no Vasco, então o Vasco precisa de alguma forma condensar esse número aí para poder ter sempre os jogadores à disposição. Então o Carvajal está indo, graças a Deus, e aí esperamos que realmente ele se dê bem lá no Puebla. Depois, Paulo Brax deu uma entrevista coletiva para o AV+, o pessoal lá do Atenção Vascaínos, e uma coisa interessante dessa entrevista foi ele dizer que estaria se encerrando o ciclo de contratações com chave de ouro com a chegada do Payet. Eu, particularmente, acho que isso é uma estratégia do Paulo para poder, de certa forma, afugentar os urubus de perto e ele tentar fazer, pelo menos, a compra aí de um jogador que seja um volante ou seja um lateral. Gabriel Dias parece estar se recuperando, talvez seja relacionado para o jogo de domingo, mas a gente precisa, pelo menos, dessas duas posições de mais um jogador. Obviamente, não vai ser um jogador do tamanho de um Payet, mas pode ser que venha mais um ou dois jogadores, eu acredito. Mas ele declarou que seria aí, para fechar com chave de ouro, o encerramento das contratações e talvez agora só tivessem saídas. Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, o que nos reserva esse final aí, finalzinho de janela. Até o dia 25 a gente pode estar contratando jogadores livres, porém ele pode deixar uma lista de 50 nomes que podem ser contratados até o dia 15 de setembro. Então não pode alterar, até o dia 25 ele pode alterar essa lista e depois até 15 de setembro aí concluir dentro dessa lista de 50 nomes, ele concluir a contratação. Então vamos ver se vai vir realmente essas posições que a gente sensivelmente, já que o Medel vai ficar agora de zagueiro, sensivelmente a gente tem carência. Então a gente precisa mexer nessas posições. Bom, eu gostaria de encerrar de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, um dia que foi um dia só de alegria com a apresentação do Payet, que é um vídeo do Gabriel Peck, que não sei se vocês viram, o Gabriel fez uma parada estratégica na entrada do CT do Vasco, onde tinha algumas crianças esperando por ele. Isso demonstra muito a humildade do Gabriel, isso demonstra muito o que é ser Vasco. Ele parou para atender os meninos, a gente vê a emoção das crianças chorando, a gente vê a emoção da mãe, que não esperava que ele fizesse esse gesto de carinho com as crianças, e isso demonstra o tamanho do nosso clube e o tamanho dos nossos jogadores. Calma, ele vai parar. Calma. Meu Deus! Ele vai parar. Ele vai parar. Parou já. Calma. Meu Deus! Ai, que lindo, meu filho! Ai, chorando. Chora não. Ai, que lindo isso. Ai, que lindo. Ó, ele parou. Vamos tirar uma foto com calma, então. Ai, que lindo. Que lindo, filho. Olha lá, ó, todo mundo olhando pra cá. Bem lindo, filho. Caraca, Peck, arrasou, cara. Então, galera, vamos apoiar. Se você vai domingo no Maracanã, apoie, grita o tempo inteiro. Vamos comemorar, porque eu tenho certeza que a gente vai sair de lá com a vitória. E vamos nos inscrever no canal, né? Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, dê seu like, faça seu comentário, marque lá o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e me acompanhe lá no podcast Cruz Maltino, todo domingo às 8 horas da noite e segunda-feira às 6 da tarde na live Raiz e na Domingueira. E eles têm live lá todo dia, o Almoça Vasco ao meio-dia e a live Raiz às 18 horas. Então, vá lá, curta também o podcast Cruz Maltino e dê essa moral para os caras. Valeu? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e fui!
Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.